Oi, pessoal. Espero que a internet de hoje seja melhor do que a última vez que eu apresentei aqui o palestrante. Bom, os informes gerais, né? Primeiro, eu queria dar boas-vindas para todo mundo. E essa é a penúltima palestra do ECOM, que é um evento realizado pelos alunos do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da Universidade Federal de Uberlândia. E só para relembrar, vai ter emissão de certificados para aquelas pessoas que tiveram participação de 75% nas palestras. Isso corresponde a mais ou menos, na real, no mínimo 6 palestras, né, de participação. E essa participação a gente controla através do preenchimento do formulário que a gente abre no final da palestra e a gente mantém aberto até o final. Tá, então não se preocupem com a questão de, eu tenho que preencher o formulário durante a apresentação, tá? É para aproveitar, façam perguntas, depois a gente abre um tempo para responder, discutir, para o Rafael nos ensinar muitas coisas aí. E, bom, então hoje a gente tem a presença do professor Rafael Rios Moura, que nada mais e nada menos foi o criador desse ciclo de palestras. Então, eu vou aproveitar o momento para agradecer, em nome de toda a comissão do ECOM, de ele ter tido essa iniciativa, né, e que possibilitou a gente estar hoje aqui realizando esses encontros sobre ecologia, biodiversidade e conservação. E ainda agradecer por ele ter aceito o convite para participar desse primeiro ciclo online, né? Então, o Rafael é um professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Tuiutaba, onde coordena o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ecologia e Evolução. Orienta pesquisadores ou pesquisadoras, né, no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, da Universidade Federal de Uberlândia. Tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado por esse programa, né, que está divulgando esse ciclo de palestras, e também realizou pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Usa artrópodes, principalmente aranhas, como modelos de estudo para investigar hipóteses em seleção sexual, ecologia comportamental e especialização individual de nicho, e desenvolve sínteses teóricas usando modelagem matemática e meta-análise sobre esses temas incríveis. Também colabora com pesquisadores do NEP, que é o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ecologia e Evolução, e estudos sobre conservação e ecologia de comunidades. O professor Rafael desenvolve projetos de extensão voltados à comunidade local e divulga ciência pelo Rios de Ciências no Instagram, que a gente vai passar depois para vocês, e também no YouTube. Agora, então, eu abro o espaço para o professor Rafael aí apresentar a sua palestra, e boa palestra, professor, e nos vemos depois. Obrigado, Cléia. E aí, galera, espero que vocês estejam todos bem aí. Nesse frio, né? Que, nossa senhora, pegou a gente de surpresa. Cléia, você pode reproduzir para mim os slides, por favor? Eu queria agradecer muito pelo convite, é uma super honra sempre contribuir com qualquer espaço de formação, é super legal. E lembrar também que o ECOM é uma construção que não é só minha, né? De muitas pessoas. Teve a Karen, Ellen, Renan, vários outros, o Lino, a Dilson, muitos discentes aí, o Felipe, né? E docentes também que ajudaram a gente. Então, é muito massa ter essa construção coletiva assim, e ver que esse espaço está indo para frente, né? Que tem essa galera massa levando essa ideia para frente. Então, é uma super honra poder contribuir, ver que o projeto continua, e eu garanto que vão vir muitas palestras legais aí. Então, galera, se inscreve no canal, fica atento, segue lá o ECOM, que vocês vão ver muita coisa boa vindo aí pela frente. Bom, então, eu vou falar um pouquinho das coisas que vem me interessando ao longo da formação e das coisas que eu quero investigar ainda, que são grandes incógnitas
na minha cabeça, e eu espero que eu mostre para vocês e desperte essa necessidade de vocês que eu sinto de descobrir também respostas legais para esse várias dúvidas que a gente tem. Bom, então o tema da minha palestra vai ser Jogos dos Sexos, de modelos matemáticos a aranhas fantásticas. Então eu vou tentar aquecer o coração de vocês um pouquinho. Espero que ninguém desmaie com a matemática. Eu estou brincando, não vou ficar mostrando fórmula. Mas é para mostrar o quanto matemática é linda e quanto aranhas são incríveis. Então, vamos trocar essa ideia aqui. Bom, era uma vez eu, na graduação, com 1 milhão de dúvidas na cabeça e uma paixão esquisita por evolução, que era uma ideia que me ajudou a entender vários mecanismos que na minha cabeça eram meio místicos e me fez colocar os pés no chão. E eu ainda tive a sorte de esbarrar com um bom orientador na graduação, o professor Paulo Henrique, que hoje é professor da UFMG, um cara incrível, né, que me ajudou a me introduzir a esse universo da seleção sexual. E com ele eu aprendi que a gente diferencia machos e fêmeas da natureza baseado na quantidade de energia que cada indivíduo investe na produção de um gameta. Então, machos investem pouca energia para produzir cada gameta e as fêmeas investem proporcionalmente muito mais energia. Então, como os machos investem pouca energia, eles conseguem produzir muitos gametas. E aí o fitness dos machos, a aptidão, é determinada pelo número de gametas femininos que eles conseguem fertilizar. E como muitos machos vão estar tentando usar essa mesma estratégia comportamental, acaba que o sexo masculino se torna o sexo mais competitivo. Já as fêmeas, como investem muita energia na produção de cada gameta, elas não conseguem produzir muitos gametas ao longo da vida. Então a aptidão da fêmea é determinada pelo número de gametas que ela produz e pela viabilidade desses gametas. Por isso as fêmeas tendem a adotar comportamentos que aumente a viabilidade dos gametas. Por exemplo, selecionando parceiros de alta qualidade e dispensando parceiros indesejáveis, né, de baixa qualidade. Por isso as fêmeas tendem a ser o sexo mais seletivo na natureza. Bom, essa narrativa não é minha, né? É uma narrativa do princípio de Bateman, de um artigo clássico de um experimento com Drosophila melanogaster, a mosca das frutas, feito em 1948, né, publicado em 1948. E essa narrativa ela tem perdurado dentro da literatura, a ponto de que na década de 70 inspirou um outro pesquisador, o Trivers, a usar esse princípio da diferença do investimento energético na produção de gametas, que é o caso da anisogamia, né, que é essa assimetria, para explicar como surgem papéis sexuais na natureza, como machos e fêmeas se comportam. Então ele propôs que a anisogamia gera uma série de feedbacks loops, né, em loops, né, eles vão se reforçando, uma fêmea vai adotando, a seleção vai favorecendo cada vez mais comportamentos relacionados a características dessa fêmea e a mesma coisa para o macho, a ponto de que diferenciam eles, onde os machos tendem a ser, em geral, competitivos e as fêmeas tendem a ser, no geral, seletivas, que é o princípio de Bateman. Só que o Trivers sacou também que, como as fêmeas estão tentando aumentar a viabilidade dos gametas, elas tendem a ser o sexo que mais investe em cuidado parental. Então, isso a gente chama de, por causa disso, né, as fêmeas se tornam ainda mais seletivas, porque elas estão gastando muita energia em cada filhote ou cada prole que ela produz. Então, esse fortalecimento dos machos competitivos e fêmeas seletivas é o que a gente chama de papéis sexuais darwinianos, ou também de paradigma de Darwin-Bateman, porque o Darwin foi o primeiro a ter essa intuição de que esses padrões comportamentais de macho e fêmea se repetiam em várias espécies da natureza. Só que o Trivers percebeu que se os machos investem em cuidado paternal, né, em cuidado parental, eles ficam ausentes para se reproduzir com novas fêmeas, então eles se tornam um sexo limitante, ao ponto de que as fêmeas podem começar a competir pelos machos e os machos se tornarem um sexo mais seletivo. Então, essa é a narrativa básica da teoria de investimento parental, para tentar explicar como esses papéis sexuais surgem na natureza e como isso pode afetar as interações reprodutivas entre machos e fêmeas. Então, quando eu entrei no mestrado, eu fiquei com algumas dúvidas, né? Como é que a gente pega essa teoria e tenta enxergar, já que esses papéis sexuais estão acontecendo, machos e fêmeas estão se comportando assim, como isso deve afetar padrões reprodutivos, né? Quais são os padrões reprodutivos que emergem das interações entre os sexos? Em toda essa combinação de estratégias de cuidado parental e com estratégias de competição pré-copulatória por parceiros, né? E seleção de parceiros.
Então eu comecei a estudar um tipo de padrão bem conhecido na literatura, chamado de assortative mating. Não tem uma boa tradução para o português, mas aqui eu vou me referir a pareamentos reprodutivos, que nem sempre esses indivíduos são observados copulando, mas às vezes em um casal de longa duração, então é um pareamento entre casais, é um pareamento reprodutivo. Ou então, eles ocorrem basicamente quando indivíduos tendem a formar casais mais frequentemente entre si, baseado na similaridade ou dissimilaridade, ou diferença, né, de alguma característica fenotípica, mais frequentemente do que observado ao acaso. E a gente consegue medir isso usando correlações, como, por exemplo, uma correlação de tamanho, né, tamanho do corpo do macho e da fêmea. Se os indivíduos formam casais baseados em similaridade, o que a gente deve esperar é um padrão de correlação positivo. Por outro lado, se é baseado em dissimilaridade, né, em diferença nas características dos parceiros, então isso deve gerar uma correlação positiva. Se não tem nenhuma, se essa característica tamanho não afeta a seleção de parceiros, então a gente espera acasalamentos aleatórios baseados no tamanho, né, que eu vou me referir aqui como pareamentos reprodutivos por tamanho. Bom, então, esses pareamentos, eles não são necessariamente causados por escolha de parceiros. Eles podem ser causados por outras coisas, que são, por exemplo, por uma variação na disponibilidade de parceiros, que é agrupada no espaço e no tempo. A gente pode pensar se machos grandes e fêmeas grandes conseguem monopolizar locais com alta qualidade, com muito alimento, por exemplo, com bons abrigos, e subjugar os indivíduos menores a abrigos de pior qualidade e com recursos de menor qualidade, isso vai fazer com que, naturalmente, esses grupos copulem entre si, mas não por nenhuma questão adaptativa relacionada à seleção sexual. Também pode acontecer uma diferença na maturação do tamanho dos indivíduos. Por exemplo, os indivíduos menores podem maturar primeiro, os maiores depois, ao longo da estação reprodutiva, e, naturalmente, quem está maturando primeiro vai copular com os parceiros que estão disponíveis ali. E isso pode gerar também pareamentos reprodutivos por tamanho. Outra condição que pode gerar isso é uma limitação, né, uma restrição física ou fisiológica durante o acasalamento. Por exemplo, machos muito grandes podem ser incapazes de copular com fêmeas muito pequenas. E o oposto também, né? Machos muito pequenos não conseguem copular com fêmeas muito grandes por uma incompatibilidade física dos órgãos reprodutores. Então isso também pode gerar padrões de pareamento positivo, por exemplo, ou homotípico, né, que é outro nome para isso, e não está relacionado à seleção sexual. O que está de fato relacionado à seleção sexual é a hipótese de escolha de parceiros, que é uma hipótese que diz que os indivíduos um sexo ou ambos os sexos devem preferir parceiros do sexo oposto com características ou similares ou diferentes das deles, né? E isso também pode acontecer quando um sexo prefere um tipo de parceiro do sexo oposto. Por exemplo, machos preferem fêmeas de alta qualidade, porque essas fêmeas podem produzir mais ovos, então quem é a fêmea maior pode ser uma fêmea mais fecunda, então ela é atraente para todo mundo, só que os machos vão brigar entre si. Então a competição intrasexual, competição por parceiros, é um componente importante dessa dinâmica reprodutiva. E os machos maiores podem vencer a maioria das brigas e monopolizar fêmeas maiores, isso gerar pareamentos reprodutivos. Então essas aqui são as hipóteses que estão disponíveis na literatura para explicar como esses padrões podem emergir na natureza. E aí entrou a saga de uma aranha fantástica, né? Na verdade, começou quando eu vim para Uberlândia, há uns anos atrás, e conheci esse cara fantástico, que é o professor Marcelo Gonzaga, da UF, que eu busquei orientação com ele e tive uma sorte incrível de cair na mão do Marcelo e aprendi demais, e continuo aprendendo com ele até hoje, que é um amigo e um colaborador em todas as pesquisas que eu faço, né? O Marcelo é um cara incrível. E o Marcelo me apresentou um projeto, na verdade a gente tentou várias coisas, foram dando erradas, e até que surgiu um projeto muito legal, que era com essa aranha aqui, que é a Manogea porrácea da família Araneide, né? A gente tem a foto ali em cima da fêmea e do macho, né? Vocês podem ver que eles são muito parecidos em tamanho, a fêmea é um pouco mais gordinha do que o macho, até bastante, ela chega a ser 3 vezes mais gordinha que o macho. E na foto C, a gente tem a teia desses indivíduos. A fêmea constrói essa teia tridimensional com vários fios espalhados, assim, formando tipo um cone. E na base ela coloca um lençol de captura, onde ela fica ali de cabeça para baixo, no centro desse lençol, que está marcado em um 3 ali, na setinha branca.
Quando o macho seleciona uma parceira, ele constrói uma teia acima da teia da fêmea. Ele fica naquela posição 1. Então a gente vê a teia bonitinha no campo do casal. E quando esses indivíduos copulam, a fêmea deposita, em diferentes momentos da estação reprodutiva, sacos com vários ovos, que podem ter até 30, 35 ovos nesses sacos, que a gente chama de otecas, né? Que são esses ovinhos envolvidos em uma seda bem densa, que está ali na figura D, bem no meio da teia. Então a gente vê essa teia de casal com as otecas lá no meio. E a gente viu um negócio bizarro. No final da estação reprodutiva, a maioria das fêmeas tinha desaparecido das teias e os machos estavam ali na base do lençol de captura, na posição da fêmea, com as otecas. E tinham outras teias com fêmeas. E a gente ficou pensando, mas por que esses machos estão aqui? Por que eles não estão procurando parceiras? E o Marcelo achou até que poderia ser alguns casos excepcionais, mas quando a gente viu, isso era um padrão muito comum. Então a gente teve alguns palpites observando o comportamento desses bichos, que os machos podiam adotar alguns comportamentos, como remover a umidade das zootecas depois de um período de chuva. A gente observou eles fazendo isso. Eles podiam reparar danos nas teias quando elas eram quebradas por ventos, um galho, algum bicho passando, e isso poderia fazer com que as zootecas caíssem no chão e serem atacadas por formigas, por exemplo, ou não conseguissem se desenvolver bem. Então, ter a teia berçário ali é super importante, o macho fica renovando esses fios. E a última coisa que a gente viu é que eles protegem os filhotes contra predadores, que são outras aranhas que invadem a teia e podem comer os ovos. Então, a gente fez experimentos de laboratório, nesse caso aqui, onde nós mostramos que o macho ele é tão eficiente quanto a fêmea e quanto o cuidado biparental. Né, as barrinhas aí elas podem parecer distantes umas das outras, mas com teste estatístico dá para a gente ver que todo mundo que tem a mesma letra, em média, contando a variância, tem um resultado similar de sobrevivência da prole. E na ausência dos pais, a sobrevivência da prole é muito baixa, que é o único que tem a letrinha diferente ali, o B. E a gente também fez experimentos de laboratório, colocando o macho sozinho com os filhotes, que é essa primeira barra. Vocês podem ver que a sobrevivência dos filhotes é alta, né? No eixo Y aí a gente tem a sobrevivência dos filhotes. E aí depois a gente colocou 2 predadores diferentes, que é o Phagetus caudatus e o Argyrodes elevatus, que comem os ovos da Monogeia em campo. Então, quando o Phagetus estava sozinho, a sobrevivência da prole era baixa. Mas quando o Phagetus estava presente junto com o macho, a sobrevivência da prole era alta. E a gente viu em vários momentos o macho brigando com esses bichos e sendo morto ou matando os predadores, né, de ovos. E a gente viu o mesmo padrão lá para o Argyrodes elevatus, onde a sobrevivência da prole é mais alta na presença do macho. E se os filhos forem do vizinho? Será que esse macho ainda vai cuidar da prole? Então a gente veio investigar aqui se pai é quem cria. E há pouco tempo atrás, né, com o trabalho de iniciação científica da Isabela, um trabalho muito bonito, que deu uma repercussão legal na mídia nacional, bem, bem bacana, onde a gente fez experimentos ali na figura A, tem o macho com a oteca, na B os filhotes nasceram, e na C e na D a gente tem os 2 predadores próximos das otecas, né, consumindo os ovos, que é o Phagetus caudatus e o Argyrodes elevatus. Então o que a gente fez foi colocar aquele mesmo desenho experimental do trabalho anterior, só que agora a gente colocou machos com otecas que não eram deles, que a gente removeu de outras teias e colocou nos pods experimentais. E olha o que a gente viu. Todo mundo que está com a letrinha A tem um padrão parecido, que é, sempre que o macho está presente, a sobrevivência da prole é alta. E quem está com a letrinha B também tem um padrão parecido, diferente dos outros, que é na ausência do macho, a sobrevivência da prole é alta, é baixa, né? Então significa que a presença do macho, independente se a prole é dele ou não, faz com que ele cuide das zootecas. Em algum momento na estação reprodutiva, ele tem um gatilho e diz, uma oteca, tá na teia, eu vou cuidar, e ele protege esses filhotes. Então, ele merece aí uma caneca, pelo menos, de presente de você, um super paizão, né? Porque pai é quem cria, e não importa se o filho é dele ou não é, eles cuidam de qualquer maneira. Então não tem um mecanismo de reconhecimento da prole nesse macho, depois que ele está na teia. E a gente viu que fica essa questão, né? Será que esse pai é tão importante? Por que ele é importante para os filhos? Então a gente viu aqui ao longo da gestação reprodutiva que as teias que têm fêmeas, que estão apontadas nessas setas verdes, elas vão decrescendo muito rápido, à medida que a gestação reprodutiva progride. Enquanto as teias que têm só machos, que está apontada nessa seta azul, elas aumentam muito. Então olha isso, os machos começam a proteger em massa as proles.
os filhotes deles. E a gente estimou que em torno de 68% de todas as ootecas produzidas por uma fêmea, em média, né, ficam em cuidado do macho. Então, a presença do macho cuidando da prole, tem um impacto muito grande na sobrevivência dessa prole, como a gente viu nos experimentos anteriores, e também tem um impacto muito grande para o total de prole produzido pela fêmea. Então, o cuidado paternal é muito importante nessa espécie. E aí fica uma questão: por que as fêmeas vivem menos que os machos? Bom, como eu falei para vocês, o Phaedos caudatus e o Agirodes elevados, eles tanto consomem os ovos, como eventualmente eles tentam matar os adultos, tanto o macho quanto a fêmea. E a gente já tinha visto observações de campo, e no trabalho recente do mestrado do Felipe, que a gente publicou esse ano, a gente mostrou que, de fato, eles são predadores de topo nas teias de Manogea. Então, tem outras aranhas também, da família Mimetidae, que estão nessas figuras aí, B e D, onde eles atacam os adultos, né? E o nosso palpite é que as fêmeas são alvos principais de predação porque elas são gordinhas, elas têm muito lipídio. Então, e predador de topo tem carência nutricional de lipídio. Então a gente imagina que os predadores atacam preferencialmente as fêmeas do que os machos. Isso faz com que, em média, elas morram muito mais. Mas uma outra possibilidade é que não só essa fêmea morre mais, como esse macho vive mais. Porque durante esse pareamento, né, onde o macho está cortejando, copulando a fêmea, protegendo ela contra outros machos, acontece dele usar essa teia dele para capturar presas. Então ele continua se alimentando, e isso pode aumentar a longevidade desse macho. Para vocês terem uma ideia, esse comportamento ele é muito raro em aranhas. Ele acontece em algumas espécies, especialmente do clado próximo da Manogea, mas não é um comportamento muito comum. Normalmente o macho não se alimenta na fase adulta. Então é muito interessante, né? Tanto eles podem viver mais porque comem mais, e as fêmeas morrem mais porque elas são mais atacadas por predadores. E aí surgiu uma ideia: vamos investigar os padrões reprodutivos nessa espécie. E a gente viu na primeira investigação, em 2012, que de fato tem uma correlação no tamanho do macho e da fêmea, seja pela massa do corpo desses indivíduos, seja pela largura da carapaça. Os dois são correlacionados, né? Então exibem padrões similares. E aí a gente começou a investigar a hipótese de escolha do macho. Então o macho ele parece ter um papel muito importante aqui. Se eu usar a teoria do investimento parental e a teoria de escolha de parceiros, olha, o macho investe em cuidado da prole. Então ele fica indisponível para copular com muitas fêmeas. E se ele investe em uma fêmea, né, para cuidar da prole dela, ele deve ser muito seletivo. E se ele é muito seletivo e a fêmea está ali paradinha na teia recebendo machos, a escolha do macho vai ter um papel importante para determinar esses padrões de pareamento. E além disso, a gente viu algumas brigas entre machos, e aí a gente pressupôs que os machos maiores venciam essas brigas. Então a gente começou a testar essa hipótese, e a gente de fato encontrou que quem é maior vence mais briga. A gente também viu que todo mundo prefere fêmea grande, elas tendem a atrair mais parceiros em média, e que as fêmeas maiores produzem um maior número de ovos. Então quanto mais gordinha for a fêmea, maior é o número de ovos que ela consegue produzir. Elas são mais fecundas. Então, que massa! Fizemos uma ciência legal aqui, demonstramos que a escolha do macho é importante para explicar esses padrões de acasalamento, como está previsto nas teorias da literatura, né? Nas hipóteses da literatura e nas teorias de seleção sexual. Mas o povo esquece de contar para as aranhas que elas têm que ler os livros de ecologia. E como elas não fazem isso, olha o que acontece. A gente decidiu reavaliar o padrão no ano seguinte, em 2013, e ele foi aleatório, baseado em tamanho. Então, os bichos estão copulando independente se o parceiro é grande ou pequeno. E a gente ficou confuso. Meu Deus, o que aconteceu? Deu problema, deu defeito nos dados? Fizemos a avaliação de novo e o padrão se repete. Eu cheguei a fazer 2 anos de novo de reavaliação disso, e a gente viu algumas coisas legais, mas, no geral, às vezes o pareamento é positivo, às vezes ele é aleatório. E o nosso palpite é porque a gente mediu esses pareamentos em tempos diferentes da estação reprodutiva. Em 2012 a gente viu em agosto, em 2013 a gente mediu em outubro. E olha, quando a gente olha a dinâmica populacional dessa espécie, olha que coisa interessante a gente vê. A razão sexual operacional, que é a proporção de machos para fêmeas na população, né, que estão disponíveis para se reproduzir, e a densidade populacional mudam. A razão sexual operacional se torna enviesada para machos, ou seja, tem mais macho que fêmea,
e a densidade populacional diminui. Então a gente imagina que a competição vai se tornando mais intensa ao longo da estação reprodutiva, e isso pode ter afetado esses comportamentos, esses padrões reprodutivos. Então, a gente também viu uma outra coisa interessante em um artigo mais recente, que os machos parecem, essa espécie é protândrica, ou seja, o macho matura primeiro que a fêmea. E assim que ele vira adulto, ele corre e busca uma parceira. Então a gente viu que nessa linha que está tracejada embaixo, onde tem as fêmeas subadultas, eles parecem não selecionar parceiras baseadas no tamanho, porque o pareamento é aleatório, baseado no tamanho das fêmeas subadultas. Mas quando a gente olha no mesmo período o pareamento das fêmeas subadultas, a gente encontra uma relação positiva. Então os machos parece que quando a fêmea é matura, ela deve emitir algum sinal para os parceiros e dizer, estou disponível para copular, e isso deve incitar eles a disputarem mais intensamente por essas fêmeas. Então o padrão emerge. Então olha que interessante. A hipótese de escolha de parceiros não parece explicar muito bem o que está acontecendo aqui nessa espécie. E quando a gente vai ver na literatura, isso parece ser uma coisa mais comum, que foi aí que eu comecei a entrar na meta-análise, quando os metadados entram nessa história. Durante o meu doutorado, eu fiz uma meta-análise que eu publiquei recentemente para poder testar se esses pareamentos reprodutivos por tamanho, eles variam entre populações e estações reprodutivas. Porque o que a galera faz em média na literatura? Né? Mais de 68% dos trabalhos, 60%, 70%, em torno de 70% dos trabalhos, eles medem o pareamento uma vez. E no nosso trabalho a gente viu que você mede uma vez, você está perdendo uma informação, que aquele padrão pode não se repetir uma outra vez. Isso pode não se repetir no tempo, mas também no espaço. Então a gente viu que, em média, de fato, os pareamentos positivos são mais comuns. Então, baseado em tamanho, os similares se atraem na natureza mais frequentemente do que os opostos. E quando a gente olha para esse padrão, quanto ele se repete entre populações e estações reprodutivas, né? O gráfico A da esquerda é entre populações e o da direita entre estações reprodutivas. A gente vê que o padrão médio é que tem uma certa repetibilidade no padrão inicial detectado nessas populações, mas é muito baixa essa repetibilidade. Ela fica aí oscilando entre 25% e 35%, em média, né? Então é muito pouco de repetibilidade. E quando a gente olha isso por subfilo, poucos subfilos têm repetibilidade espacial, como é o caso de hexápoda e gastrópoda, e temporal, como é o caso de aves e hexápoda. Tem vários outros grupos têm uma variabilidade espacial e temporal muito grande nos padrões de pareamento, que faz com que a gente não possa confiar em medir essa coisa uma vez só. Então esse nosso trabalho traz uma riqueza bacana para como investigar esses padrões na natureza. Né? Precisamos olhar mais vezes para isso. Mas nem tudo na vida são aranhas. Eu sei que elas são lindas e incríveis, mas tem outros modelos experimentais muito legais que a gente pode explorar, e foi isso que eu fiz no meu doutorado. Eu me perguntei como a razão sexual e a densidade populacional afetam a escolha de parceiro e esses pareamentos reprodutivos por tamanho. Então, eu usei 2 modelos experimentais, que são as Marias Fedidas, a Edessa contermina, e as Aleluias, que é essa Tranopelta gilva, e eu vi que na Edessa contermina tem uma variação espacial, são fitófagos que se reproduzem e se alimentam em plantas, né? Abissônima verbacifolia, em áreas de cerrado senso-estrito. Então esses bichos ficam se alimentando lá, e a gente viu que tem uma variação espacial na razão sexual e na densidade populacional dentro dessas plantas, e isso afeta quem está copulando com quem lá. E o mesmo acontece para a variação temporal no padrão de acasalamento das aleluias. Porque quem chega primeiro no agregado, né? Vocês devem lembrar daquilo, você acende a luz à noite, começam umas aleluias poucas aleluias chegando, do nada vem centenas, assim, tá? Chuva de formiga alada, cupim também, né? Alado, todo mundo se aglomerando ali. Então a gente viu que na progressão desse agregado reprodutivo, os padrões reprodutivos também mudam. E isso é bem bacana. Então deu uma força para a gente entender como as dinâmicas de razão sexual e densidade populacional afetam os padrões reprodutivos nessas espécies. E aí voltamos onde tudo começou. Pera, alguma coisa nessa narrativa do Bateman dos papéis reprodutivos não soa bem. E aí eu decidi pesquisar mais a fundo. Já tinha lido alguns trabalhos, algumas críticas, mas bem pontuais, e eu descobri que tem uma vasta literatura criticando essa maneira como a gente define quem é o sexo competitivo e quem é o sexo seletivo.
Um dos grandes nomes aí é a Hard, que por coincidência hoje, acabei de receber a notificação de que ela leu meu trabalho sobre a Manogea no ResearchGate, fantástico. Ela é uma das pesquisadoras importantes do movimento feminista a trazer essa crítica para a literatura, então vejam como ciência não está desvinculada de questões sociais, e ela mostra que boa parte desse imaginário da gente aqui, de que fêmeas são passivas e machos ativos, vem de questões culturais e não de dados da literatura. Ela fez essas críticas especialmente como um chimpanzés, porque ela é antropóloga. Mas tem uma série de outros trabalhos que começaram a investigar, tentar reproduzir os dados do Bateman, não conseguiram, e o próprio artigo do Bateman tem 2 experimentos, um que dá suporte para a hipótese, para o princípio de Bateman, mas o outro que enfraquece esse princípio. Então tem uma narrativa mais cultural aqui do que propriamente baseada em dados científicos. E quando eu olho para essa narrativa da teoria do investimento parental do Trivers, eu também fui pesquisar. Nossa, então ele baseia tudo o que ele está explicando aqui para as relações entre as estratégias reprodutivas e o cuidado parental na anisogamia, né, no princípio de Bateman. E se ele não faz sentido, isso aqui também pode não ser consistente. E eu descobri que alguns trabalhos já tinham investigado isso. A Coco e o Dinius, em 2008, fizeram uma revisão da literatura fantástica e mostraram que tem várias inconsistências nos argumentos verbais do Bateman, inclusive do Trivers, desculpa, inclusive vários gráficos que ele apresenta estão errados no artigo. E a gente não consegue perceber isso porque nossa formação em matemática é muito ruim. Quando você tem 2 previsões, 2 premissas, é fácil pensar numa hipótese, ela emerge facilmente desse raciocínio lógico, né, hipotético dedutivo. Mas quando você tem 3 premissas, já é mais difícil. Quando você tem 4 premissas, é quase impossível fazer isso sem matemática. Então, matemática é necessário para a gente poder enxergar as relações entre muitas etapas lógicas. É uma das razões pelas quais a teoria da evolução ficou tanto tempo sem ter um suporte muito forte de previsão, porque não dava para entender muito bem como testar ela. E ela só vai ganhar força na síntese moderna, lá na década de 30, né, de 10 a 30, começo do século 20. E o mesmo acontece aqui. Então, a Coco e o Dinius tentaram construir um modelo matemático para mostrar que alguns desses padrões podem emergir, mas não pelas razões que o Trivers disse, e eles também criticaram outro ponto fundamental da teoria de investimento parental, porque o Trivers não considera que as interações entre machos e fêmeas pré-copulatórias, de briga e escolha de parceiros, podem afetar a evolução do cuidado parental. Ele simplesmente diz que o cuidado parental tem uma variação e que isso pode afetar as estratégias reprodutivas, mas ele não explica a outra via evolutiva. Então a Coco e Dinius tentaram fazer isso, mas eles falharam em fazer um modelo, não ficou um modelo matemático. O Frohnrich e o Dinius conseguiram fazer um modelo em 2016, publicaram na Nature, bem legal, mas eles também têm uma série de estratégias matemáticas que são muito fora da realidade biológica. E a gente tentou reproduzir os dados e encontrou alguns probleminhas matemáticos que mudam o resultado do modelo deles. Então é em cima disso que a gente está trabalhando. Essa teoria não explica os padrões da natureza. Mas e agora, né? Quando a gente vê, dá um desespero. Então nossas teorias aqui, elas estão falhas? Sim, elas estão falhas, já apontaram isso por várias razões na literatura, mas a gente ainda não tem um modelo muito bom, uma teoria muito boa para poder explicar os dados que a gente está coletando na natureza. Mas um bom conselho do Douglas Adams é: não entre em pânico, respire, porque a gente pode buscar uma solução juntos, né? Então, eu comecei a ter um novo olhar sobre ideias antigas, né? Onde eu queria ir para além dessa teoria do investimento parental. Então, a anisogamia, ela é importante. Ela determina inicialmente o que é um macho e uma fêmea na população, em termos evolutivos, tá? Não em termos de gênero nem nada do tipo, mas em termos de grandes escalas de tempo, não em tempos ecológicos de poucos anos ou décadas, mas de milhares a milhões de anos. Então, a anisogamia, ela ajuda a gente a entender o que é um macho e uma fêmea. Mas tem aqui, por exemplo, características específicas das espécies, como o tipo de fertilização, que afeta a certeza de paternidade. Se as fêmeas têm fertilização interna, elas controlam a paternidade, e os machos têm uma alta incerteza de paternidade. Isso faz com que os machos tenham que adotar uma série de comportamentos para evitar que essas fêmeas copulem com outros machos, e aumenta o grau de fidelidade deles, né, de monoginia. Então, olha isso. Uma simples característica da espécie, que é a fertilização interna, pode mudar o jeito que machos e fêmeas se comportam. E o mesmo acontece
E outras dinâmicas acontecem para espécies que não têm fertilização interna, que têm fertilização externa. E as duas têm anisogamia. Né? E a teoria do investimento parental não explica essa simetria, nem o princípio de Bateman. E tem outras questões legais aqui. A gente viu nesses trabalhos, na meta-análise, por exemplo, que eu fiz, que questões ambientais elas têm um papel importante na dinâmica dos sexos. E vários trabalhos vêm mostrando isso, tem evidência empírica para todo lado, mostrando que a proporção de machos e fêmeas, a densidade populacional, tem um impacto na maneira como esses indivíduos interagem. E essa densidade e razão sexual podem variar muito dependendo do ambiente onde esses indivíduos estão. Se eles estão numa população, por exemplo, que tem muito predador de fêmea, isso vai mudar a razão sexual enviesando para macho. Se tem muito predador de macho, inverte o padrão. E isso afeta como machos e fêmeas se comportam. E também afeta como a prole está sujeita a morrer. Tem vários trabalhos mostrando que quando a prole tem um predador presente e a prole está sujeita ao ataque, as fêmeas ou machos tendem a investir em cuidado dos filhotes. Mas quando esses predadores não estão presentes, eles não tendem a investir em cuidado parental. Então, a gente tem várias questões muito importantes com um embasamento forte empírico na literatura que não fazem parte dessas teorias. E, no final, essas interações podem afetar como o cuidado parental evolui. E a gente só vai conseguir entender quais são os papéis sexuais quando a gente olha para as diferentes formas como essas coisas interagem, como esses componentes da seleção sexual e das interações entre os sexos acontecem ao longo da evolução. Que doido, né? E a galera a gente ainda não tem um bom modelo disso. A gente está engateando para entender essas coisas. Eu também tive um insight aqui. Eu vou explicar isso um pouco mais rápido para não ocupar muito tempo, mas a gente pensou como essas dinâmicas de razão sexual e densidade populacional variam ao longo do tempo, isso pode impactar esses padrões reprodutivos. Se, por exemplo, supondo que o macho aqui é o sexo mais competitivo e a fêmea é o sexo mais seletivo, se tem uma razão sexual enviesada para a fêmea e uma densidade populacional baixa, o que acontece é que os machos não vão competir, tem muita parceira, eles vão copular à vontade, isso enfraquece a escolha de parceiros. Então os pareamentos aqui deveriam ser fracos, os pareamentos reprodutivos. Por outro lado, à medida que a competição por parceiros ela se torna mais intensa, a escolha por parceiros também deve ser um mecanismo mais importante, porque os machos e fêmeas agora não vão poder competir, copular com todo mundo, né, com vários parceiros. Eles vão ter que investir toda a energia em um parceiro para copular. E se os machos grandes, por exemplo, podem vencer as brigas, eles devem investir nas parceiras de mais alta qualidade, que a gente espera que sejam as parceiras maiores, né, porque são mais fecundas. Então, a razão sexual operacional mais enviesada para macho e um aumento na densidade deve fortalecer a intensidade de competição por parceiros e também a escolha de parceiros e levar a um pareamento mais forte, né, dos casais. E por fim, se agora a gente tem um cenário extremo, onde tem uma densidade populacional muito alta e muito macho para pouca fêmea, esses bichos vão competir tão intensamente que eles não vão ser capazes de avaliar os parceiros. Então os machos não conseguem ver a qualidade das fêmeas, eles investem tudo para brigar por uma fêmea. E a fêmea também não tem energia para rejeitar esses parceiros, elas acabam copulando com vários parceiros. Então nesse cenário a gente imagina que a competição pós-copulatória, escolha cripte da fêmea, competição espermática são mais importantes do que pré-copulatórias. Então, dos comportamentos pré-copulatórios. Então aqui o pareamento deve ser fraco. Então a gente espera que a relação entre essas coisas, entre a intensidade de competição por parceiros e a razão sexual operacional seja quadrática. Né? Isso é uma teoria completamente nova, assim. É uma hipótese, na verdade é uma hipótese, né? Que eu já vinha propondo em vários trabalhos experimentais ao longo da minha carreira junto com o Marcelo, mas a gente ainda não investigou isso por modelagem. E foi assim que surgiu a matemática na minha vida. Eu comecei a notar que a gente cria boas ideias no Brasil, mas quem faz as teorias é a galera do exterior, não é brasileiro. E para fazer uma boa teoria, a gente precisa da modelagem, né, pelas razões que eu expliquei. Quando você tem muitas etapas, muitas premissas, é muito difícil enxergar os possíveis resultados. Então a gente precisa modelar essas coisas. E aí eu fiz vários cursos de modelagem matemática, continuo fazendo, estudando aí o máximo que eu consigo avançar dentro das minhas limitações, até que um dos cursos legais, um curso internacional que eu fiz de modelagem, eu conheci essa pesquisadora fantástica, que é a Gui Araújo, e a Gui, ao longo do doutorado dela, ela desenvolveu uma nova técnica de modelagem
que é uma generalização das dinâmicas adaptativas e da teoria de jogos evolutivos, usando as redes de reação, que são redes da química, né? É uma técnica da química, é uma teoria da química. Então ela combinou essas coisas e conseguiu gerar um jeito muito mais fácil de fazer modelagem, muito mais transparente. E a gente decidiu começar investigando isso aqui, que é a seleção sexual e cuidado parental. Então a gente adapta um jogo que já é conhecido na literatura, onde os indivíduos, são fêmea X, macho Y, estão em timing, ou seja, eles estão disponíveis para se reproduzir. Quando eles copulam, eles vão para timeout, onde eles estão cuidando dos filhotes, e eles ficam lá um determinado tempo cuidando do filhote. Depois que eles terminam esse tempo, eles podem voltar para timing e tem taxas de mortalidade durante esses processos que a gente também modela nesse jogo, né? Então, a ideia é essa. Está disponível para copular, copulou, cuida dos filhotes, pode voltar para copular de novo. E esse jogo, ele é moldado pela intensidade da seleção sexual, que é essa taxa M, que afeta essas interações. E o que pode também aumentar ou diminuir o tempo que os indivíduos gastam cuidando dos filhotes é a necessidade de cuidado da prole, que é esse outro parâmetro beta, e toda essa dinâmica ela é estruturada, ela pode mudar dependendo da incerteza de paternidade. Então, o atributo que a gente vê evoluindo aqui ao longo dessa dinâmica é o tempo que machos e fêmeas gastam cuidando dos filhotes. E a gente também decidiu fazer um modelo para testar como a competição por parceiros afeta os pareamentos reprodutivos. Então, a gente tem nesse jogo 2 tipos de macho, pode ser um macho grande ou pequeno, fêmea grande e pequena, e eles interagem em uma taxa de acasalamento M, que é dependente da competição intersexual e da escolha de parceiros. E isso leva a diferentes padrões de pareamento reprodutivo. Então aqui competição intersexual é a capacidade de luta contra competidores por parceiras, e a escolha de parceiros é uma característica que afeta a taxa de rejeição de machos pelas fêmeas. Então é uma dinâmica bem legal, que a gente consegue ver como aquela teoria quadrática, hipótese quadrática que eu propus lá atrás, se ela é sustentada quando a gente modela essas várias premissas. E as aranhas fantásticas? Né? A gente viu o primeiro caso de cuidado paternal em uma aranha, velho. Isso é muito doido. E como isso na natureza, a gente começou a pensar o que será que explica a raridade do cuidado parental em aranhas a partir de coisas que a gente observou na Manogé. E uma das coisas que a gente vê que é muito importante aqui é esse passo inicial da construção dessa teia tridimensional que permitiu com que o macho entrasse na teia da fêmea, gastasse pouca energia para construir uma teia pequena acima da teia dela e, com isso, ele conseguisse continuar se alimentando, sobreviver mais e ter outras vantagens, né? A gente viu que só quem ocupa a teia consegue cortejar e copular a fêmea, então ele tem prioridade de cópula, e ele consegue aumentar a certeza de paternidade pela guarda da fêmea, e também esse macho ele pode ter uma pressão seletiva muito forte para ser monogínico, porque se ele fica na teia, ele assegura que essa fêmea não copule com outros machos e aumenta o uso do esperma dele para fertilizar os ovos, que ele vai cuidar no final da estação reprodutiva quando os filhotes nascerem, né? Ou quando a fêmea morrer. Então, a gente imagina que haja uma pressão aqui para monogamia nessa espécie, mas isso pode variar entre populações. E isso inspirou o meu pós-doc, e a gente montou essa parceria incrível com o professor Ed Vargo, da Texas A&M University, o professor Ives, da UFABC, e o professor Marcelo Gonzaga. A gente escreveu um projeto, conseguiu um financiamento para fazer um momento casos de família, quem é o pai, com essas aranhas em diferentes populações. Então a gente quer avançar para fazer esses testes de paternidade, e já temos a biblioteca de microsatélite montada pelo professor Ed Vargo, e agora a gente precisa de um aluno de mestrado e doutorado. Quem está assistindo a gente aí, se quiser se engajar, seja muito bem-vindo, entre em contato comigo, que a gente pode conversar. Mas esse projeto é incrível e a gente vai conseguir fazer finalmente esses testes para entender qual é a dinâmica real de sistema de acasalamento e de cuidado de uma prole que não é o percentual de uma prole que é do macho que está cuidando e o percentual que não é em condições naturais. Tem outros mistérios incríveis nessa aranha. A gente viu que em alguns momentos os machos, quando estão se alimentando de uma presa, eles podem jogar a presa e cair no lençol da fêmea, a fêmea ir lá comer, mas eles também podem fazer uma outra coisa maluca. Olha isso, na primeira figura A, eu ofertei um cupim alado para o macho, ele está ali na segunda setinha branca,
e a fêmea lá na base, na terceira setinha branca, né, de cima para baixo. E o macho, na figura B, ele foi lá, pegou o cupim, na C ele vai quebrando fios de teia e levando o cupim, e na D ele deixou o cupim no lençol de captura da fêmea. Então, meu primeiro aluno de doutorado, o Alisson, acabou de passar na pós, parabéns, Alisson, muito massa, cara. Vamos fazer esse projeto ser um sucesso. Ele vai investigar vários condicionantes diferentes do conflito sexual entre o macho e a fêmea e de como essa oferta de alimento do macho para a fêmea, que pode ser um presente nupcial, e vai ser o primeiro nessa família Araneide, pode afetar a chance desse macho conseguir copular. E até o sucesso reprodutivo da fêmea, né, de produzir mais ovos. Muito louco. Essa aranha quebra todas as regras do que a gente observa em outras aranhas na natureza. Bom, então, para finalizar a palestra, quando eu entrei na UENG como professor, eu tive o prazer de conhecer novas pessoas, novos professores incríveis e professoras, e já venho com uma história de parcerias com outras pessoas incríveis que me inspiraram e me inspiram, e a gente juntos fez esse grupo, que é o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ecologia e Evolução, que eu coordeno, onde eu centralizo essas interações, mas só tenho a agradecer por todas as parcerias. E na última coluna aí eu tenho esse grupo fantástico de novas pessoas que entraram no laboratório, alunos de graduação da biologia, alunas de graduação da agronomia e os alunos de pós da física, da ecologia, que fazem parte dessa equipe que é o NEP. Bom, esqueci de trocar o título do inglês, mas eu também comecei a divulgar a ciência, como a Cléa apresentou no início, no Instagram e no YouTube. Eu convido vocês a visitarem lá, a seguirem os vídeos, as postagens, os memes, comentarem, deixarem a opinião de vocês, é super legal. Então lá no Rios de Ciência eu divulgo mais conteúdo sobre aranhas, para poder falar sobre ecologia, evolução, conservação, e no YouTube eu entrevisto vários pesquisadoras, né, profissionais também das ciências biológicas, de maneira mais descontraída, numa conversa mais informal, que a academia normalmente não abre muito espaço. Então lá no YouTube tem vários conteúdos legais sobre isso, e eu espero que vocês curtam muito. Bom, então, agradeço demais pelo convite, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Oi. Nossa, eu amei a palestra. Eu Obrigado, acho Cléa. que, ultimamente eu tenho lido muito sobre o assunto e então é legal ter contato ou uma palestra com informações que você está lendo, assim, tudo se complementa, né? Muito obrigada pela palestra, eu gostei demais. Eu acredito que os outros também que estão nos assistindo. E não vale, eu tinha várias perguntas. E ao longo da palestra você foi respondendo. Eu falei, gente, e as perguntas? Muito legal. E assim, é um trabalho bastante completo. Eu estou agora trabalhando com a parte genética, né? Eu até ia fazer perguntas nessa questão da genética. E aí você apresentou que um projeto foi aprovado para fazer estudos nesse sentido, que eu acho que, nossa, vai trazer muita informação legal. Mas tem uma coisa que você não respondeu, então eu vou fazer a pergunta. Enquanto isso, se alguém mais tiver perguntas nos comentários, por favor, façam. Bom, a pergunta que eu tenho vocês fizeram um experimento em que vocês botaram um outro macho que não tinha relação com a alteca para ver se ele tinha esse cuidado para cuidar da alteca, né? E aí vocês observaram que sim. Aí eu fiquei me questionando. Eu acho pouco provável. Eu acho que... Porque como, pelo que eu entendi, foi a escolha aleatória de um macho, eu acho que é pouco provável que esteja relacionada com parentesco, né? Que é a seleção do parentesco, que é a questão do sucesso reprodutivo indireto, em que o parente é favorecido cuidando de um parente próximo. Mas você acha que isso pode acontecer nessa aranha, ou se já tem estudos que mostram que existe uma seleção de parentesco em que o fato de ser parente próximo acaba favorecendo esse comportamento? É uma pergunta bem, eu acho, armadilha, né? Porque é difícil saber exatamente sem entender muito bem os genes que tem nessas populações, né?
mas é muito improvável que tenha um papel de seleção de parentesco, porque nessas aranhas a evolução do cuidado do comportamento social é muito raro. Acho que dentro da família Araneide, a gente só tem um caso, que é Paravixia bistriata, que o Adilson estudou no mestrado, né? Que tem esse tipo de comportamento social, onde a seleção de parentesco, o fitness inclusivo, né, deve ter um papel importante. Mas eu acho que para Manogea isso é mais improvável. Assim, é mais comum em sistemas sociais, é verdade. Mas não sei, eu fiquei me questionando de se por algum motivo, sei lá, o macho que está ali cuidando da uteca, de alguma forma está relacionado geneticamente, né? Não sei, fiquei me questionando assim. Mas eu acho que a pesquisa de você nessa parte vai revelar muita coisa também, acho que nesse sentido, né? Porque você não tem só o acesso à questão de quem é o pai e quem não é, mas também você pode avaliar a relação de parentesco entre os indivíduos, né? Isso também é legal. Assim, Uma outra no coisa que eu espaço. esqueci de falar na palestra é que quando a gente olha para esses padrões reprodutivos na natureza, e é outro preconceito cultural, né? A gente tende a dizer que o macho lá é super comum, ele ter várias fêmeas, né? Ele ser poligínico. E se a poliginia não é tão comum, a monogamia é dos casais. Gente, isso está muito longe da realidade. O que é mais comum na natureza é promiscuidade. Ninguém é Sim. de ninguém. E depois da promiscuidade é poliandria. As fêmeas copularem com vários machos. Então, o que é interessante a gente vai responder, Clé, é com quantos machos essa fêmea copula, né? Sim, sim, Porque sim, também. como ela produz muitos ovos, se tem uma mistura de esperma ali na espermateca, aranhas têm espermateca, elas ficam armazenando esperma de vários parceiros. Isso pode ser problemático para o macho que chega depois, já tem uma fêmea lá, ele não sabe se ela tem esperma ou não na espermateca. Então por que ele deveria ficar cuidando dos filhotes dela, né? Se ele vai chegar lá, tem um monte de filho que não é dele, se ele copula com ela, que garantia ele tem de que aquele esperma dele vai ser usado para fertilizar e produzir novos filhos dele, né? Ele não sabe disso, ele não tem essa informação. Então é muito desafiador para a gente entender ainda como essa dinâmica acontece a ponto do cuidado evoluir, mesmo num sistema que tem todas essas etapas complexas, né? Da interação do macho Sim, e da fêmea. Por isso a gente acha que há uma pressão seletiva muito grande para monogamia, mas se o macho perde uma parceira porque tomou porrada de outro macho e ele vai parar numa teia de uma fêmea que já copulou, não faria muito sentido também ele abandonar aquela fêmea só porque ela tem esperma de outros machos, né, na espermateca. Porque o que pode acontecer, que a gente também descobriu há poucos anos atrás, é uma outra dinâmica pós-copulatória. Depois que ele copula, ele pode investir em alguma estratégia espermática, como volume de esperma, como alguma outra característica de cortejar a fêmea depois da cópula, né? Só pra galera aí que não tá ligado, aranhas têm preliminares, gente, antes e depois da cópula. Os machos ficam fazendo pseudo-inserções para excitar as parceiras sem inserir esperma no epígeno, né? A gente não sabe se isso acontece com a manogea, mas acontece com outras espécies. Então pode ser que os machos invistam nessas estratégias para aumentar o uso do esperma deles, né, por seleção críptica da fêmea. Então, o que é interessante é que a gente vê que essa dinâmica ela é mais complexa do que essas explicações muito simplistas que a gente tinha lá da década sim, de 40, de 70, e é legal explorar isso, é legal entender isso mais a fundo. sim. Mas acho que as questões mais simplistas também nos permitem construir, né? E adiante, isso é legal também. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Sim, claro. Bom, aqui tem alguns elogios também. Tem muitas salvas de palmas para você. Muito obrigado. Galera linda. Agradecendo muito pela tua aula, que a Bruna Leão agradeceu pela tua aula, o tamanho das aranhas. E ela ainda aproveita e pergunta se o tamanho das aranhas é herdável ou é mais direcionado pela alimentação dos filhotes. Então, ela tem essa É uma excelente pergunta, Bruno. A maioria das características da natureza, elas não têm esse componente isolado, né, de ou uma coisa ou outra, né? Ou é genético ou é ambiental. É uma interação, é natureza via criação, né, como diria o Matt Ridley, né? Então, a gente tem a interação dos dois componentes. Deve ter um percentual de herdabilidade no tamanho dos pais, mas sem dúvidas tem um efeito da alimentação, da nutrição desses indivíduos. Eu não sei no caso da manogé, a gente não fez nenhum experimento desse tipo, e viu também, a gente não tinha ainda ferramentário para isso, para ver o quanto da variação de tamanho pode ser dada.
talvez agora com os dados genéticos, sabendo quem é filho de quem, a gente consiga fazer isso, né? Que é uma questão super interessante para explorar. Mas existe um percentual da herdabilidade dos dois. É por isso que eu não estou falando, nesses sistemas, de evolução do tamanho, mas eu estou falando de evolução das estratégias reprodutivas, dos padrões de acasalamento, né? Das correlações de tamanho entre macho e fêmea. Então, independente do que está gerando essa variação no tamanho do macho e da fêmea, os padrões podem emergir, né? Se eles vão levar a especiação ou não, aí é uma outra questão que tem que estar ligado ao quanto de genética e epigenética, né? Está ligado a esses tamanhos de machos e fêmeas e o quanto isso é herdado de uma geração para outra. Isso é muito importante, mas eu não sei, não tenho essa informação para Manogé. Talvez tenha alguns artigos para outras aranhas, mas eu desconheço. Interessante. Bom, elogios a Cláudia Blanco. Muito massa, obrigada pela palestra. Enfim, amei a palestra, mas realmente foi muito boa. É legal. Não sei se alguém... só agradecer e deixar essa mensagem que eu acho bem bacana, assim, se engajem nas redes sociais aí, gente, do Econ, do Rios de Ciência, muito legal. Esse momento de pandemia tiveram várias coisas horríveis que a gente teve que enfrentar, mas isso também trouxe algum crescimento para a gente, né, de poder começar a divulgar a ciência, vários pesquisadores estão engajados nisso, é um espaço muito legal, e vão lá interagir com a gente, vai ser ótimo, vai ser fenomenal. Sigam a gente lá. E uma outra informação legal ciência não se faz sozinho, eu espero que eu tenha passado essa mensagem aí na palestra. Ciência se faz em colaboração e eu só tenho a agradecer a todas as pessoas incríveis que me ajudaram no crescimento e que estão empolgadas comigo com esses problemas da literatura, que às vezes eu acho que só a gente fica, né, Claire, empolgado com essas coisas, aí vem outra pessoa se empolga também, a gente fica louco assim de felicidade. Então, espero que vocês tenham curtido aí, mas deixo essa mensagem de muito obrigado a todos os amigos, amigas, colaboradores que fazem esses trabalhos serem possíveis. Sim, o teu companheiro aí de orientação e de parceria agora, né? Estava presente, mandou parabéns. O Marcelo tá aí? Que legal. Marcelo, não sei se ainda está. Marcelo é o cara, grande orientador. Eu acho que você apontou um ponto bem interessante e importante, né? Não é um caminho sozinho, tipo, isso eu acho que fica bem mais marcante no doutorado, quando você desenvolve um projeto maior, né? Você vê como é importante parcerias, porque por mais que a gente queira saber de tudo, meu cérebro não consegue. Então, as parcerias, elas vêm para colaborar e junto construir informações, né, sobre o ambiente em que a gente vive, todos os sistemas. Então, deixar realmente essa mensagem de que é um trabalho em conjunto e é muito enriquecedor, né? Uma coisa também legal, Cleber, é que vou aproveitar esse minutinho para deixar essa mensagem. Uma coisa que inspirou muito a minha carreira e ainda inspira, até hoje eu estudo livros novos sobre filosofia da ciência, que é pensar sobre as práticas e a história da ciência, a epistemologia também é super importante. O que a gente está fazendo aqui, como esses conhecimentos são construídos, como eles mudam, como eles se mantêm, né? Isso é super importante. E ao longo da minha carreira isso me ajudou muito a enxergar essas questões, como, por exemplo, perceber que sem modelagem matemática não dá para entender etapas complexas de relação com várias premissas. Eu precisei entender filosofia para isso. É muito legal, né? Quem sabe depois da pós eu anime fazer um cursinho de redação científica e a gente falar de filosofia da ciência, que é bem legal. Mas uma outra coisa massa é que a gente vê como a visão de quem é o cientista mudou ao longo do tempo. Lá na época do Popper, vendia-se essa visão do cientista sozinho que descobria os segredos do universo e tudo mais, mas com outros pensadores da filosofia da ciência do final do século XX e século XXI, essa discussão é super recente, a gente começou a ver que ciência se faz em sociedade, depende de uma estrutura sociológica e está sujeita a todos os erros das outras estruturas. Preconceitos culturais, financiamento econômico, questões políticas, isso afeta a ciência. A diferença da ciência para outras estruturas sociais é que a gente estimula o criticismo.
O criticismo é super importante para a ciência. Nenhum trabalho é imune à crítica e nada que a gente faz como cientista está gravado na pedra. Tudo está disponível para ser revisto, criticado, reconstruído de uma outra forma ou até desconstruído, né? Então, a ciência tem esse papel de revisar as suas próprias crenças e discutir e debater elas e buscar novas formas de abordar isso. Então, eu acho que isso enriquece muito o conhecimento científico e não só quebra pilares, mas também constrói, ao ver que tem várias questões, teorias que a gente tem em mãos, que explicam muito bem fenômenos, e quanto mais a gente testa elas, mais a gente vê que essas teorias são boas explicações. Então tem um papel cumulativo de conhecimento na ciência, mas tem um papel também de nunca confiar 100% naquilo que a gente tem. Então, cientista é alguém que abre mão da certeza da verdade, e a gente está sempre tentando reduzir a nossa incerteza sobre o mundo, ao invés de aumentar a nossa certeza. Né? Então, ser cientista é uma vida muito triste, gente, porque você não chega assim e diz, isso aqui é desse jeitinho, porque no meu coração funciona assim. Isso nunca vai colar com o cientista, a Cléia sabe, né? A gente publica um artigo e tem que dizer, ó, meu artigo ajuda a explicar esses padrões, mas ele tem esses problemas aqui que limitam ele de explicação. Faz parte. Essa acho que é uma eterna construção, né? Cientista não é coach, né? A gente não tem certeza de nada. A gente está sempre debatendo de novo aí nossas ideias. Sim. O pessoal aqui está pedindo sugestão de livro, eu acho que é sobre história da filosofia, que é um tema... tipo, eu conheço um amigo que estuda, se interessa por isso, mas assim, não é frequente realmente pessoas se interessarem por esse tema, né? A história da filosofia. Por exemplo, eu acho que eu nunca li nada sobre isso. Na verdade, é filosofia da ciência. Ah, tá. Desculpa. Não, tudo bem. Porque dentro da filosofia da ciência tem outras vertentes, a epistemologia, a história das ciências, né? Que é legal. Mas a filosofia da ciência ela é normativa, né? Ela tenta entender o que como uma boa ciência deveria ser e o que um bom cientista deveria fazer. Então tem um livro que foi fenomenal para mim. Ele tem uma linguagem um pouco densa em alguns pontos, mas é legal porque o escritor tem formação em biologia, então ele traz exemplos que vão para além da física e da química, mas vem para a biologia, que é o Teoria e Realidade. Só que eu acho que ele não tem em português. Do Godfrey Smith, né? Um livro sensacional. Tem outro livro que eu adoro sobre atitude científica, que é muito disso que eu estou falando, né? Nem todo mundo precisa ser cientista, porque cientista é quem publica artigo científico, mas a gente pode ter uma atitude científica em relação ao mundo, que é nunca acreditar 100% nas coisas, mas também nunca negar elas 100%. A gente está sempre aberto a reavaliar as nossas ideias. E o nome do livro é Atitude Científica, é Scientific Attitude, do Lee McIntyre, que é um cara fenomenal. E o último que eu estou lendo agora e estou amando, já estou quase terminando o livro, é o Por que Confiar na Ciência, Why Trust Science, da Naomi Oreskes, que é outro livro sensacional, que eu também recomendo. Assim, eu acho que tem outros livros legais, mas eu acho que esses 3 livros são mais acessíveis em linguagem, e se você conseguir ler qualquer um deles, o seu crescimento e entendimento do que você está fazendo na vida científica vai dar um salto que você não consegue imaginar. Assim. Então eu recomendo essa experiência, ela é muito rica. Legal. Obrigada pela sugestão, eu até anotei aqui. A Érica Marques Santana também falou, foi ótima palestra, sensacionais as questões que você está explorando, Rafael. E eu acho que você teve, né, ou está tendo a mesma oportunidade que eu, que é explorar uma espécie pouco conhecida e descobrindo as coisas. Isso eu acho que é o maior presente para um cientista, sério, porque é muito legal, assim, você faz as perguntas e é como se ninguém sabe, então você está descobrindo aquilo, então realmente um privilégio de ter essa oportunidade, né? Eu acho que você sabe como é que é, essa sensação é muito boa, é bem legal. Muito legal. E, gente, eu acho engraçado, Cléia, meus alunos ficam dizendo assim, porque já está tudo explicado, né? Eu olho para esses meninos, não, gente, não, para. Vocês soubessem o tanto que a gente desconhece da nossa biodiversidade. E teve um trabalho legal do Mário Moura aí, que fez pós-doc na UFO também, né? Um cara sensacional, onde ele mostrou que a gente só conhece 1,8 milhões das espécies no planeta, tem 8,2 milhões de espécies que a gente não conhece, muito menos sabe o que elas fazem, e o maior lugar para a descoberta de novas espécies do mundo é o Brasil.
Então, gente, se vocês quiserem catar um bicho que vocês encontrarem no meio da rua, a chance de ser um bicho que ninguém sabe nada, nunca É, viu o que eles fazem, é muito alta. sim. Uma outra mensagem que eu vou deixar para o pessoal deixa eu tirar esse comentário aqui. Eu também mudei de área, né, da graduação para pós, e porque eu sempre quis trabalhar com mamíferos, e um comentário que me faziam quando eu decidi que eu ia mudar, falou, não, você vai falar com mamíferos, já sabe tudo, nossa, não, por que você quer? Então, não, mas eu quero, porque eu quero ver se é isso que eu quero fazer, né? E, nossa, gente, não sabe nada, tô Sabe de descobrindo. nada, inocente, né? Eu estou conhecendo uma espécie que não sabe nada, então, e é um mamífero, né? Um roedor. Então, assim, não se deixem barrar por acharem que já sabe tudo. Não, gente, não. Tem muita coisa para se conhecer. Então, quem quiser seguir essa área, né, de cientista, tem muita coisa bem interessante para ser estudado. E vocês têm que ver a Clé no mato, gente. Ela cava uns buracos, entra dentro dos buracos, do nada sai do outro lado da terra, e você fica assim, meu Deus, Clé desapareceu aqui, tá enfiado nos buracos, pegando os rabos, Eu volta, não, tomou um banho de terra, assim. eu não respondo por mim quando eu estou no campo. Mas, enfim. Nossa, eu acho que não tem mais perguntas, mas todo mundo aqui gostou muito. E obrigada pelas dicas. E quem quiser seguir lá as redes sociais, que o Rafael dá muitas dicas também lá na página dele. E acho que é uma página bem enriquecedora, né? Ainda mais com as palestras que têm sido feitas aí com vários pesquisadores. Muito obrigada, professor, pela presença e foi um privilégio. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado, Clé. Obrigado, galera. Parabéns, pessoal do Econ. Sucesso, gente. Um abraço. Até a próxima.